Olá, meu nome é Antônio Barbosa, faço parte do time do comercial da empresa BR Wi-Fi e vou fazer aqui uma apresentação da solução BR Spot. À medida em que você coloca o usuário e senha, você vai para essa tela que eu vou apresentar agora, esse dashboard, essa tela de apresentação, aonde você terá aqui os usuários que estão acessando pelo Wi-Fi, pelo Facebook, pelo Google, pelo LinkedIn, por e-mail. Aqui vai apresentar o modo com o qual está acessando, por exemplo, por e-mail, o nome, o dispositivo, aqui está sendo pelo Apple, aqui está sendo pelo computador, o tempo de acesso, o consumo e a quantidade de visitas que fizeram. Vindo aqui mais para baixo tem um gráfico da faixa etária, crianças, adultos, jovens, idosos, aqui por gênero, homem, mulher, e aqui as últimas conexões. Vindo aqui mais para baixo, tem seus clientes que preferem se conectar pelo Facebook, pelo Google, vem aqui uma estatística do mês atual e do ano atual. Aqui vem uma estatística aqui das últimas avaliações, porque quando a nossa solução, à medida em que o usuário acessa, ele tem a opção de fazer uma avaliação da internet ou uma enquete, alguma coisa nesse sentido. E aqui vem apresentando nas últimas horas os acessos que tiveram. Vindo aqui para a parte do corporativo, apresenta aqui umas informações também muito importantes, que nos últimos 7 dias a quantidade de novos usuários, tempo médio de uso e a banda utilizada. E vem marcando de novo aqui dados de quem está utilizando aqui online. Embaixo a quantidade de usuários que está online nesse instante e também as últimas 5 horas. E aqui são as avaliações. Aqui tem a conexão por perfil de usuário, um gráfico de pizza e vem um gráfico de barra dos últimos 7 dias. Mais abaixo vem o modo de conexão no Wi-Fi, Facebook, e-mail, e também vem um gráfico de barra aqui dos últimos 7 dias. E aqui vem os 10 que mais utilizam o seu Wi-Fi. Vindo aqui para a parte da academia, que é um manual digital, por aqui você tem um passo a passo de como utilizar o nosso Wi-Fi. Aqui, por exemplo, ele dá um envio de campanhas para os seus clientes através do WhatsApp, porque você pode estar fazendo campanhas por aqui através do WhatsApp. Vindo aqui na parte de cadastro, tem usuários cadastrados, então tem quantidade de usuários na semana atual, no mês atual e o total cadastrado. Lembrando que essa aqui é uma plataforma somente de teste. Os dados, vem o modo pelo qual ele acessou, no caso aqui e-mail, o nome, o gênero, o e-mail, o celular e a data de aniversário. Vindo mais para baixo aqui, nós temos aqui cadastrar usuário. 3 formas de cadastrar usuário. Uma delas, imagina no shopping que eu chegando lá, eu detecto o Wi-Fi lá do shopping, eu faço o autocadastro e eu acesso o Wi-Fi. Aqui, nesse caso aqui, imagina que no meu negócio é uma loja e eu não gostaria que fosse aberto, não fosse feito desse sentido. Eu gostaria que, à medida em que o usuário fosse fazer o cadastro, ele fosse até o saque e lá o atendimento e lá ele fornecesse os dados, fosse realizado o cadastro e por ali ele fizesse o acesso. E também temos aqui o cadastro simplificado, onde que é colocado somente o usuário e senha e tem a opção de se fazer o cadastro. Vindo aqui mais para baixo, na parte de bloqueados e liberados, pode bloquear ou liberar dispositivo. Então imagina que no meu negócio tem uma TV, essa TV utiliza o Wi-Fi e o Wi-Fi, à medida que essa TV liga, ao invés de ficar colocando a senha lá, ela já entra automaticamente. Então através do MAC address dela, eu venho aqui, coloco TV, MAC address, seleciono aqui liberar, como está fazendo aqui embaixo, automaticamente já está liberado. Imagina um usuário que eu vejo que ele está acessando muito, ele usa para trabalhar lá. Através do MAC address do equipamento dele, eu posso vir aqui e bloquear esse usuário. Imagina o diretor da empresa que ele não quer fazer o cadastro e ele não quer, por exemplo, se autenticar. Então, vindo aqui à medida que se libera. Só lembrando que os que você libera, você não tem um
os logs de acesso dele. Os logs de acesso são guardados para atender a legislação do Marco Civil da Internet e da LGPD. Vindo aqui para a parte de campanhas, aqui é uma parte muito legal, porque essa parte pode aumentar o faturamento, pode aumentar o engajamento seu com o seu cliente. Por quê? Porque imagina para um restaurante com o qual vai ter agora os Dias dos Pais, então ele pode mandar para os usuários do cadastro clientes dele que acessaram o Wi-Fi dele, ele pode mandar uma campanha lá convidando eles para vir almoçar, comemorar na realidade o Dia dos Pais aí. Imagina que pega os aniversariantes do mês de agosto e manda para os aniversariantes do mês para vir comemorar o aniversário aí. Imagina para um shopping que está chegando o Dia dos Pais, eles fazem uma enquete para que os usuários lá, se eles vão dar presente no Dia dos Pais ou não. E aí ele pega esse cadastro daquelas pessoas que vão dar presente, ele vai negocia com lojistas lá do shopping. E aí os lojistas fazem a campanha aqui, eles fazem a campanha por aqui, os lojistas vão faturar mais e o shopping também vai faturar mais. Então, você vê o quanto isso pode ser utilizado. Por exemplo, você pode utilizar aqui também para fazer pegar os aniversariantes do mês e mandar felicitações. As pessoas gostam de receber, gostam de serem lembradas, e é importante que ela seja lembrada do seu negócio. Aqui vem uma parte de enquete, que, por exemplo, aqui tem uma enquete aqui que foi solicitada pela uma lotérica, aonde as pessoas vão lá ou para pagar conta, ou fazer depósito, ou fazer jogo. Então, eles disseram, olha, à medida que o usuário acessar o Wi-Fi, fosse perguntado para ele o que ele foi fazer. E aqui tem essa enquete que nós vamos ver lá depois, mais para frente, utilizando ela. Mas por aqui também, imagina, por exemplo, o shopping lá, fazendo uma campanha lá, sabendo que tipos de vinhos as pessoas utilizam de lá, ou que tipo de atividade esportiva eles utilizam, e depois negociar isso com as lojas. Então, é só colocar criatividade em termos de enquete, de campanhas, e você vai aumentar o seu faturamento, você vai aumentar o seu engajamento do seu negócio com o seu cliente. Aqui tem a parte de voucher, que é a outra parte que tem condições também de preencher o cadastro. O que acontece? Não vai fazer o autocadastro, não vai fazer aquele gerenciado. O usuário, acredita que ele chegou no meu negócio, ele quer acessar o Wi-Fi, eu crio uns vouchers, dou o código para ele, ele vai lá, digita o voucher, e aí, sendo a primeira vez, o cadastro é só na primeira vez, tá? À medida que ele preenche o cadastro, ele já pode acessar. Vamos aqui na parte de integrações. A solução BRspot tem integrações com muitas ferramentas. Aqui, por exemplo, eu vou citar aqui esse CRM de hoteleiros, por exemplo, o Hits. Então, à medida em que faça a integração com a nossa solução, à medida em que o usuário lá, o hóspede lá, fez o check-in, automaticamente ele já alimenta a nossa base, ele não vai precisar fazer o cadastro, ele já vai utilizar diretamente. Vamos supor que lá no shopping, o CRM que eles têm lá, não faz a integração com a nossa solução. Nós fornecemos a API e eles lá podem fazer a integração da nossa solução com a API deles. Vindo aqui mais para baixo, temos a parte de gerais. Na parte de gerais, tem aqui a parte do Facebook, do Google e assim por diante. À medida em que nós clicamos, todos esses que estão coloridos aqui, eles estão habilitados a fazer a pessoa utilizar lá para ele fazer o acesso. Então ele pode fazer pelo acesso pelo Facebook, pelo LinkedIn, por e-mail e assim por diante. Os que estão em cinza, não. Mas vamos supor que eu quisesse colocar o Twitter. Era somente eu clicar aqui no Twitter, vir aqui embaixo e salvar. Vamos supor que eu não quero mais que eles entrem pelo LinkedIn. É só vir aqui selecionar, salvar, eles não vão fazer mais pelo LinkedIn. Na parte do Facebook, posso colocar aqui, vamos supor que o shopping fez lá um acordo, lá um contrato com o Burger King, de uma promoção lá. Então eles podem vir aqui colocar aqui o link da página de promoção lá do Burger King, e à medida que o usuário está lá no shopping, ele acessou o shopping, automaticamente ele é direcionado para essa página do Burger King. Então ele pode consumir ali mesmo, já naquele instante. E aqui
Imagina o hotel, por exemplo, ele pode direcionar para o Instagram dele, para o Facebook e assim por diante. Ou ele pode direcionar para o site dele ou para até um fornecedor, se ele quiser fazer um contrato com um fornecedor, ele pode direcionar para o fornecedor dele. Então, isso ele pode estar fazendo aí de forma muito simples. Vindo aqui ainda vindo para os dados dos usuários, esses são os campos, normalmente são preenchidos porque todos o Wi-Fi, quem fornece o Wi-Fi é responsável pelos acessos que são feitos no Wi-Fi. Por isso que é muito importante que não forneça simplesmente a senha para que a pessoa simplesmente com uma senha você não tenha os dados de quem está acessando, porque a legislação exige que você tenha, porque se caso alguém fizer algum acesso indevido, você tem os dados ali. E a BR Wi-Fi grava, a solução BR Spot grava os logs de quem está acessando e os dados de quem está acessando, dia, hora, assim por diante. Esses campos aqui são utilizados. Você pode validar e-mail, você pode validar celular, tá? Você pode validar aqui CPF e assim por diante. Aqui embaixo, além de todos esses campos, vem mais 3 campos que podem ser utilizados. Então, aqui lembra que eu comentei com relação à questão da casa lotérica? Então aqui foi que eu fiz os dados lá para que quando o usuário acessa, ele pode estar colocando aqui os dados. E aqui e lá na enquete que nós vamos estar vendo, que nós vimos lá da enquete, a diferença é que aqui vocês já fazem. A diferença de enquete e campanha é que a campanha você pode fazer o usuário não estando no seu negócio. Agora a enquete, há necessidade dele estar no seu negócio, porque você já vai estar, ele já vai estar acessando ali. Ok? Então, aqui foi onde que foi colocado lá para que ele pudesse ter fazendo. Então, agora vamos aqui para o modelo de hotspot. O modelo de hotspot tem essas 5 fórmulas aqui que você pode estar utilizando. Eu vou entrar aqui nessa página, vamos verificar aqui está selecionado os 10 slides. Então vamos ver a tela com a qual o cliente acessa o seu Wi-Fi. Então quando ele vai acessar o seu Wi-Fi, por exemplo, ele vai estar aparecendo para eles esse carrossel de até 10 slides. E por aqui, imagina o shopping lá, que ele pode fazer um contrato lá, por exemplo, com os lojistas, e aqui está passando a publicidade dos lojistas. Os lojistas vão faturar mais e o shopping também vai faturar mais. Imagina, por exemplo, o hotel, que ele tem lá 2, 3 unidades, ele pode estar colocando as unidades dele aqui. Imagina que ele pode estar colocando aqui as atividades que eles têm lá, ou então que eles possam estar colocando aqui, fazer contrato com os fornecedores deles lá e estar colocando aqui divulgação desses produtos. E à medida em que ele clica conectar o usuário, ele vem para essa tela. Essa tela é a tela que o usuário vai acessar o Wi-Fi. Pode ser por esses daqui ou outros, como eu já mostrei lá, que pode ser vindo para cá. Aqui tem uma parte que é muito importante, que é a parte do acordo de privacidade. Para atender às legislação do Marco Civil da Internet e da LGPD, ele precisa, na realidade, precisa ler o acordo, ou ele precisa estar de acordo com a política de privacidade. Então, se ele não clicar aqui, ele não consegue conectar. Tá vendo? Então, ele precisa conectar aqui, e à medida que ele conecta aqui, ele vem para cá, e aí vamos supor que eu vou colocar aqui, carregar aqui com o Facebook. Lembra que eu falei lá da casa lotérica? Entrou aqui, então aqui eu vou colocar que eu vou fazer jogos. À medida em que eu seleciono, aqui também tem, lembra lá no início que tinha as estrelinhas? Por exemplo, em quantas estrelas merecemos? E aí você pode colocar a quantidade de estrela e pode até, se quiser, justificar. Lembrando que aqui em cima também tem seja bem-vindo, essa quantidade de horas, muito bem, isso aqui tudo você pode configurar. Você pode configurar tudo isso. Se você quiser colocar só 3 horas de acesso, pode colocar e assim por diante. À medida que ele clica aqui, liberado, ele já está conectado, ele já pode acessar aí Wi-Fi. Então, voltando aqui na nossa... E aqui também tem, eu vi aqui com relação à questão do slide, tem a parte também do portfólio. Ao invés de aparecer os slides, irá aparecer aqui um portfólio. Aqui no caso de um restaurante. Mas aqui poderia ser, por exemplo, de uma
da Besni, por exemplo, uma loja de bolsas. Então ele poderia estar colocando aqui o modelo da bolsa, descrição da bolsa, colocar o valor e colocar uma foto da bolsa aqui. Ele poderia colocar um cinto aqui, ele poderia a foto do cinto, ele poderia colocar o cinto, a descrição do cinto, o valor do cinto. Então aqui ele pode colocar o que ele quiser. E à medida que ele clica conectar, ele vai lá para a tela de acesso. E aqui no primeiro, ele pode estar colocando somente o logotipo, tela só, uma tela cheia. E também pode-se fazer vídeos e colocar vídeo. E aqui eu vou só passar rapidinho para ver como é fácil, na realidade, inserir essas partes. Primeiro, aqui se você clicar nessa tela, as imagens do carrossel, elas vão aparecer de formas aleatórias. Se eu deixar em branco, elas vão aparecer de forma sequencial. E aqui é o tempo que você pode configurar entre uma imagem e outra que vai passando lá. Aqui, por exemplo, você pode, para acessar, se você já tem, vamos supor que eu quisesse mudar essa imagem daqui. Então, era só eu clicar aqui, remover, clicar aqui, no caso eu não vou remover, mas eu poderia clicar aqui, remover e inserir. Para inserir, ou eu clico aqui, ele já vai buscar de um arquivo que eu já tenho pronto, lá uma imagem que eu já tenho pronto, ou então eu posso vir aqui e buscar alguma dessas telas que já estão prontas aqui, que pode ser utilizado nessas categorias que tem acima aí. Tem todas essas categorias, já tem imagens prontas aí que você pode estar utilizando. E vindo aqui agora para baixo, vamos aí a outra parte que é importante também aqui ressaltar, é que essa parte aqui de baixo, aquela tela onde que o usuário faz a autenticação, você pode configurar ela das cores que você quiser. Por exemplo, lá a escolha de fundo estava azul. Então, se fosse o McDonald's, provavelmente ele ia colocar vermelho ou amarelo aqui. Então, isso daqui tudo você pode configurar de acordo com a tua empresa. Vindo aqui para a parte de relatório, nós temos aqui mais ou menos uns 17 relatórios. Então, tem relatórios do mês, você pode aí pegar os usuários seus, os clientes seus do mês de agosto, por exemplo, e fazer uma campanha, mandar felicitações aí para os aniversariantes do mês. Se fosse o caso do restaurante, eu já citei de convidá-los para vir aí para fazer aí. Essa parte aqui de avaliação do local é a parte das estrelinhas lá. A parte de campanha, você fez uma campanha, você pode tirar um relatório. Esses relatórios também é importante informar que eles são listados aqui na tela. A maioria deles são listados na tela, a maioria deles você pode imprimir através do Excel. Aqui a parte de créditos, no caso de SMS, se caso você adquiriu, você pode adquirir os créditos, vamos supor que você utilizou alguns e aí você queira um relatório dele. As conexões, você pode fazer uma relação de conexões, pode fazer um filtro aqui por estado civil, por gênero, por faixa etária, por enquete a mesma coisa, de política de privacidade, do resultado de marketing, de reconquista. Esse reconquista é legal porque aqui o cliente, imagina o cliente que já tem 4, 5 meses que não vem no seu negócio, você pode fazer um filtro de todos esses clientes que já não vêm mais há 3, 4, 5 meses e mandar uma enquete, ou você pode mandar uma campanha para eles, convidando ele para vir no seu negócio. Com isso vai aumentar o seu faturamento, vai aumentar o engajamento de você com o seu cliente e isso vai ser muito útil para você. Tempo médio de uso, você pode ter aqui um tempo médio de uso, onde você vai verificar aqueles clientes que utilizam muito, aqueles que utilizam menos e assim por diante. Tipos de dispositivos, se eles estão acessando pelo iOS, por micro, pelo notebook, por onde. Timeline são os acessos que o usuário fez, usuários cadastrados, usuários mais frequentes e assim por diante. E aqui é o voucher, você pode tirar um relatório dos vouchers que você já utilizou. Como você viu, a solução BR Spot, ela tem muitos benefícios, ela pode aumentar o faturamento do seu negócio, ela pode melhorar o relacionamento seu com o seu cliente e fornecer o Wi-Fi. Portanto, não perca mais dinheiro, não perca mais os seus clientes. Contate um dos nossos consultores e contrate hoje ainda a solução BR Spot. Tudo isso com um investimento muito pouco. Aqui foi apresentado assim de uma forma muito rápida a solução BR Spot, porque se eu fosse falar aqui de todos os benefícios, eu ficaria aqui umas 2 horas contando a vocês. Muito obrigado.